Olá, caros ouvintes, caras ouvintes, estamos novamente aqui para encher o seu saco. É nóis. Mentira, para falar sobre filme. E hoje nós vamos falar sobre o filme A Guerra do Amanhã. Estamos lutando uma guerra 30 anos no futuro. Para falar deste filme estamos presentes eu, Ryzen. Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Nosso querido Fink. Eu tenho um coração bondoso, mas agora sou o guerreiro lendário que despertou com a fúria. O nosso querido Tio Gamer. Antes de falar, ouça. Antes de agir, pense. Antes de desistir, tente. Antes de ir ao banheiro, veja se tem papel. Como sempre, nos nossos episódios, nós fazemos uma primeira parte sem spoiler. Então, se você ainda não assistiu esse filme, fique tranquilo, fique aí com a gente que a gente vai comentar, vai dizer se vale a pena assistir ou não, vai dizer se recomenda ou não esse filme. E na segunda parte, quando a gente for falar com spoiler, a gente vai colocar um aviso para você ficar alerta. Então, mesmo que você durma aí, você vai acordar na hora da sirene e não vai pegar nenhum spoiler. Antes de começarmos, gostaria de pedir a você que possa estar nos ajudando lá no PicPay, fazendo uma doação pra gente de 2, de 5 ou de 10 reais. Então fique à vontade, você pode doar mais também, é só falar com a gente, que a gente prepara uma categoria especialmente para você doar aí R$1.000, R$2.000, R$3.000. Porra! Tudo isso? Tudo depende aí da sua boa vontade. Mas se você não tivesse dinheiro sobrando, você pode nos ajudar compartilhando aquele episódio que você gosta do Bate Furado com um amigo, com uma amiga. E pode estar compartilhando também nas redes sociais Bate Furado, que já vai dar uma ajudinha pra gente. Ah, vamos nessa! Para início de conversa, né? A Guerra do Amanhã é um filme que foi lançado agora em 2021 na Amazon Prime Video. É um filme de ação, ficção científica, dirigido por Chris McKay e escrito por Zack Jean. É estrelado aí principalmente, né, pelo Chris Pratt, que a gente conhece muito bem de Guardiões da Galáxia. Aí, acho que vocês devem me conhecer por outro nome. Senhor das Estrelas. Quem? Tem um carisma especial, né, que a gente gosta. Mas também conta aí com a Yvonne Strahovski, o J.K. Simmons e a Betty Gilpin. Então tem um elenco bacana, muita gente bacana aí dentro do filme. E originalmente ele foi planejado para lançamento nos cinemas, né, pela Paramount Pictures. Só que os direitos de distribuição do filme foram adquiridos pela Amazon Studios devido à pandemia global de Covid-19. Então agora, em 2 de julho, o filme foi lançado aí na plataforma de streaming e esse filme acabou recebendo críticas mistas dos críticos, com elogios ao conceito, à ação e performance, mais críticas voltadas para sua execução derivada. E, assim, quem já viu o trailer, né? A gente vê ali dentro que segue uma jornada de pessoas que são enviadas para o futuro para lutar contra um exército alienígena, né? Então, no básico, esse filme fala sobre isso. A gente vê logo no começo, né? E também a gente percebe nos trailers que a humanidade está perdendo uma batalha global contra uma espécie mortal de alienígenas em 2051. Daqui a 11 meses, todos os seres humanos no futuro serão eliminados da face da Terra. A menos que vocês nos ajudem. E aí, para garantir a sobrevivência dos humanos, soldados e civis do presente, no caso 2022, são transportados para o futuro e se juntam à luta, entre eles o nosso Chris Pratt, que faz ali dentro da história o Dan Forrester, um pai de família determinado a salvar o mundo. Então essa é a sinopse que consta aí dos sites. É um filme que nós assistimos recentemente, porque também foi lançado recentemente. E nesse primeiro momento, sem spoiler, eu gostaria de ouvir dos meus caros baitinhos, Fink, Tio Gamer, o que acharam de bom, de ruim deste filme. Sem spoiler, é difícil de falar qualquer coisa, porque logo no início já começa a ação, já começa ali algumas coisas que a gente fica encucado para entender porquê, e eu acho que isso que é bacana, a gente fica até o fim do filme para entender o que está acontecendo. Primeiro que tem 2 mundos, né? Tem a época de 2022 e 2049. Então, a gente fica tentando entender se a viagem no tempo ela muda ou não o futuro, se são 2 dimensões, aquela bagunça toda. Ó. Então, não é 2049, é 2051. Fica aquela confusão lá e o filme é longo, né? 2 horas, mas a gente fica até o fim para saber
que inimigos são esses, por que está acontecendo essa guerra, como que funciona o exército, como que os cientistas vão ajudar. Então é instigante e a gente fica querendo acompanhar mesmo. Acho que tem algumas coisas interessantes no filme. Logo de começo, é algo que já está bem no título, né? Guerra do Amanhã. A gente é levado para uma guerra no futuro. Já acho que não é algo que eu tenha visto antes. Geralmente são pessoas do futuro vindo para o passado, fazer alguma coisa no passado, mas nesse é a pessoa do passado indo para o futuro lutar uma guerra. Isso para mim acho que foi meio que uma novidade aí, eu achei interessante. E o filme tem várias coisas assim que acho que foi meio que tirado de outros filmes, só que maneiras um pouco diferentes. Eles vão encaixando ali e eu achei que pelo menos se tornou um filme divertido. Tem vários momentos de, acho que ação, meio um pouco de suspense, um pouco de comédia. Eles vão encaixando de tudo ali. É interessante mesmo, porque no futuro eles estão perdendo, então eles precisam de mais gente, né? E geralmente mais gente vence a guerra mesmo. Aí começa a ficção científica, né? Porque a viagem no tempo tem regras, o alistamento tem regras também. Aí o Chris Pratt, no personagem dele, ele já vai falando algumas regras da ciência, como é que funciona, vai apresentando alguns personagens e aí vai criando a história. Então é bacana demais. As minhas impressões iniciais sobre esse filme é que é um filme que mistura muita coisa boa, né? Tem muitas ideias ali que a gente gosta. Tanto é que a gente assiste o trailer e a gente fica, cara, temos que assistir esse filme, porque tem Volta no Tempo, tem Aliens, tem não sei o que, tem ação, tem o Chris Pratt, tem muita coisa boa ali dentro. Então, pô, caramba, esse filme é bacana. E a gente fica inculcado logo com essa ideia, né? Pô, vão levar o pessoal pro futuro. Eu nunca vi isso. Fica interessante, né? Talvez De Volta para o Futuro, né? Quem sabe? Mas essa ideia de ir pro futuro eu ainda não tinha visto, né? Então eu fiquei imaginando qual seria a história ali dentro, qual seria o enredo, o que eles iam inventar para fazer sentido isso, né? Só que assim, depois que eu vi o filme, né? Fiquei imaginando como ia se desenrolar, quais as respostas que iam ser dadas. Eu achei que o roteiro é fraco. Então, acabou que eu, assim, dou um voto muito negativo nessa questão do roteiro. Achei um roteiro fraco. Eu fiquei esperando, assim, muito tempo quais seriam as explicações, né, para determinadas coisas que estavam acontecendo. Porque determinadas explicações, determinadas coisas da história, a gente vai só compreendendo com o prosseguimento do filme, né? Com o andamento do filme. E como o Tio Gamer falou, é um filme longo, né? 2h18, se eu não me engano. E então é um filme bastante longo, né? Pra esse modelo de filme, eu acho. Mas apesar de tudo, né? É um filme bem família. Assim, pra quem quer assistir, tirar um tempo pra assistir um filme, relaxar ali assistindo um filme de ação. Quem gosta de ação, eu acho que vai ser perfeito esse filme aí. E só não é mais família porque tem uma certa pegada de terror ali, né? Porque os alienígenas são bem feios, né? Então tem um momento ali que tá mais dark e tal, tem uma pegada meio de terror, talvez assuste alguns mais desavisados aí. Mas no geral não é um filme de terror, é mais um filme de ação, também tem uma pegada família ali dentro, uma discussão. E tem bastante ação, apesar do filme só ser longo, eu não notei que ele era tão longo, né? Acabei que fui perceber pelo tempo que ele era longo mesmo, mas não achei enfadonho, é um filme divertido, como o Fink falou. E os efeitos especiais são ótimos, né? Inclusive a construção aí dos aliens são bem feitos. E como eu disse, né, mistura muita coisa boa, muitas ideias bacanas, né, e o próprio Fink notou aí que tem muitas inspirações em outros filmes, né, então é um filme que juntou um monte de inspiração de vários filmes, várias teorias, várias ideias bacanas, só que assim, juntou tudo e acabou fazendo uma salada de fruta não muito boa, na minha opinião, né, então se você quer um filme assim pra se divertir, sentar ali, não ficar muito raciocinando, não pensar muito nas ideias centrais, eu acho que é um filme ótimo. Então, nesse sentido, eu recomendo. Agora sim, eu me decepcionei um pouco com esse filme na questão da lógica, da complexidade, poderia ter sido coisas mais bem elaboradas. Só que eu gostei do filme no final, né? Acho que assisti, me diverti, tem algumas piadas ali dentro, tem uma história bacaninha ali dentro, então foi uma atividade bacana assistir esse filme, tanto que eu não vi o tempo passar, não foi uma coisa que fiquei sem ainda falta muito pra terminar o filme, não, eu achei bacana, gostei, recomendo, mas nesse sentido, né, uma recomendação, inclusive depois eu vou dar minha nota vai ser baixa, não vai ser muito alta, porque esse filme poderia ter sido muito melhor, poderia ter muito mais complexidade, né, só que assim, é um filme
família mesmo, eu acho que a maior parte da população assistir e achar bacana. Inclusive é um filme que tá sendo bem visto, né? Batendo recordes, inclusive na estreia da Amazon Prime. Talvez isso se deva também aos anúncios, né? A aparecer lá na frente, a ter muita coisa dizendo, o filme vai estrear e tal. Então eu vi algumas coisas nesse sentido. E eu acho assim que para a maioria da população vai ser um filme bem bacana. Porque tem uma ação ali, tem uma história família ali dentro e tem umas coisas legais. Eu também achei o roteiro meio fraco. Várias explicações ficaram bem simples mesmo. A salada de frutas também ficou meio chato, inclusive ela também não será tão boa. Mas algo interessante é que ele realmente foi meio que detonado pela crítica, mas em compensação ele bateu o recorde de audiência no streaming lá na Amazon Prime. O filme mais assistido nas primeiras 48 horas no streaming da Amazon Prime. E até o diretor e o Chris Pratt até falam de uma possível continuação, tudo mais, mas não tá certo não. Eu acho que eu também não vi muito a questão do filme da hora passar, e eu achei um filme divertido e realmente tinha muito potencial para mais, e algo que comentaram comigo antes de eu assistir o filme e depois que terminou o filme eu fiquei concordando, é que o filme em vários momentos parece que ele é meio apressado e poderia ter feito talvez 2 filmes ali, ou então um filme bem mais longo. E a gente sabe que essa questão da extensão do filme é algo complicado, e pra mim eu acho que acabou vários momentos assim da trama, eles acabaram se apressando muito e isso reduziu a qualidade do filme. Mas eu recomendo o filme aí, principalmente como filme de ação com um pouco de suspense, né? Mas principalmente o filme de ação, quem gosta de filmes de ação, acho que vai curtir bastante o filme, e tem uns poucos de comédia ali, então acho que pra quem curte esse estilo, vai gostar bastante do filme. Acho que quem gosta de ação vai aproveitar bastante, e quem quer emoção também vai ver alguns personagens ali que interagem bem e é bacana. Não sei se... Acho que o roteiro não estava ruim, eu acho que as explicações não foram convincentes. E às vezes eles aceleravam e davam uma explicação básica lá, mas mesmo assim é muito estranho. Mas não dá para dizer que ficou sem explicação. Ela tá lá, só que é muito estranho e não convence. Eu acho que força muito a gente a acreditar no papo dele. No geral, eu recomendo. Eu acho que está sendo bastante vista, porque tem muita gente que vai para o entretenimento puro, assim, de passar o tempo e aproveitar uma história, não se ligar muito na viagem no tempo, não se ligar muito em como funciona a logística de guerra, essas coisas. Então a pessoa aproveita pelo básico que ela está vendo ali, e não como a gente faz, né? Fica tentando entender outras questões por trás da história, né? Fazendo a similaridade com a realidade. Então, quando o filme ele usa a ficção científica para explicar o roteiro e para explicar as questões básicas também, aí é bacana, né? Foi uma coisa que eu não vi nesse filme, mas em geral ele tem bastante ação, ficção científica e drama bacana também. Ele é divertido no fim das contas. Então, caro ouvinte, basicamente é isso na nossa primeira parte sem spoiler, né? Se você for daquele ou daquela pessoa que é bem exigente, né? Que gosta ali de saborear as teorias, de entender as lógicas internas ali, talvez não seja um filme pra você, né? Se você é aquela pessoa cabeçuda que gosta daqueles filmes cabeção mesmo, não é muito esse. Mas se for só pra diversão, só pra relaxar, assistir um filme de ação ali, um filme aí que com certeza vai passar na temperatura máxima, não sei na sessão da tarde por causa dos aliens, talvez passe, né? Eu acho que a criançada tá de boa hoje em dia, nem vi a classificação indicativa, mas se for só pra diversão, é um filme bem bacana, gostei de ter assistido, gostei do filme, apesar desses problemas aí que a gente já falou um pouco e vai falar mais aprofundadamente adiante. Então nós três aqui do Byte Furado presentes hoje recomendamos, fica aí o nosso selo de recomendação do Byte Furado, porque é um filme de ação bacana, dá pra se divertir. Então, passando agora para o nosso momento com spoiler, vai tocar a sirene aí, provavelmente é o Dark Rising, hein, que vai passar o sabre de luz e colocar essa bagaça aí. Alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler. Nós vamos agora falar mais aprofundadamente do filme
Então, para esse momento com spoiler, eu achei assim que o filme ele tem vários problemas. Eu gostei do filme porque dá para ter uma diversão. Eu não vi o tempo passar, achei que, apesar de ser longo, eu assisti tranquilo ali. Mas assim, tem muita loucura, né? Porque a gente fica pensando, logo que eu vi os trailers e começa o filme, eu fico pensando nas lógicas internas, né? Acho que o Tio Game até falou um pouco na primeira parte, né? Porque tem ali umas regras para viagem no tempo, né? Tem certas regras. E aí eu fiquei imaginando quais seriam essas regras antes de começar o filme, ou logo no começo. Quais seriam essas regras, por que eles chamam as pessoas para ir pro futuro. Porque assim, né? Se nós pensarmos bem e depois o final do filme revela isso, normalmente alguém do futuro volta para corrigir alguma coisa do passado. Essa é a lógica, né? Dificilmente alguém do passado vai pro futuro para corrigir alguma coisa, mesmo porque seria difícil corrigir uma coisa no futuro. Normalmente é no passado que a gente corrige os erros, as coisas que deram errado, deram problema. Então, a gente vê, e aí eu separo essa crítica em 2 pontos, que o futuro, a tecnologia é muito fraca. E no futuro parece que as pessoas, o raciocínio delas também é meio fraco, né? Então elas voltam pro passado para pedir ajuda para enfrentar os aliens lá no futuro. Aí a gente fica também com umas dúvidas ali sobre as linhas temporais, né? Que hora vão falar disso? Que hora vai explicar isso? É tipo Interestelar? É tipo Dark? É tipo Efeito Borboleta? Estão em outra dimensão? A gente fica pensando nas linhas temporais, o que vai acontecer, se mudar no passado. Então ficam essas dúvidas. E o filme vai percorrendo ali e a gente fica tentando ver qual é a teoria do tempo que segue ali dentro, qual é a lógica. Em determinado momento eu pensei assim, eu acho que eles não estão ligando para a teoria do tempo, não. Eu acho que eles só estão seguindo uma história ali e eles não estão muito antenados em explicar a linha do tempo ou perseguir alguma teoria do tempo ali dentro, né? Eu acho que eles não levaram muito a sério essa questão do tempo. Então essa questão temporal foi simplista. O que também é uma escolha, né? Pode ser que isso levasse a determinado tipo de entretenimento. Mesmo simples, eu não entendi aquela metáfora das boias, das canoas. Não entendi de jeito nenhum. Mas como a menina perguntou por que a gente não vai para o início da guerra, ele explicou que não dá, então mais ou menos ali já entendi que não dá para ficar indo e voltando, nem escolhendo a data. É mais ou menos rudimentar, né? E é limitado a 7 dias também, depois o cara volta. E eu acho que, até engraçado, acho que o melhor poder do futuro é utilizar as caixas de som sem microfone, né? Porque a mulher chega no estádio lá e começa a falar nas caixas de som do estádio e a gente não vê ela usando nenhum tipo de microfone, então ela já dominou ali de alguma forma sem fios para poder falar para todo mundo. Depois, no helicóptero, a comandante também tá falando sem nada ali e o cara tá ouvindo ela no fone de ouvido. Então, eu acho que eles têm essa tecnologia aí de utilizar as caixas de som sem fio e sem microfone também. Pode acreditar isso a erro mesmo, né? Eu acho que, inclusive nesse começo aí tem o erro, porque toda vez que eles vão pro futuro, eles caem, né? Ali de 3 metros eles caem. E nessa entrada no estádio, eles meio que vêm andando, né? Meio que andando meio desajeitado, mas é andando e cai todo mundo em pé ali de boa, né? Enquanto em todas as outras partes de viagem no tempo, eles caem. Teve um erro, né? Naquela segunda viagem, quando o Chris Pratt vai pro futuro lá, o personagem dele, apareceu um erro no painel. Então, não era para eles caírem de tão alto, né? Certo é cair de alguns metros e tal, como a gente vê depois. Mas aí é diferente mesmo. Acho que aquela chegada no estádio é só para comandante de patente alta, eu acho. O soldado mesmo, ele chega caindo. Só pode ser isso. Eles falam que a queda é de 1,5 metros a 3 metros. E realmente, se tu for olhar lá, eles não realmente já chegam no chão andando. Eles dão uma pequena queda, assim. Eles vão... Mas é algo que eles vão ali no filme. No momento eu não me liguei tanto, mas depois pensando sobre ele eu acabei meio que entendendo essa parte ali, que justamente eles não explicam sobre a viagem no tempo porque eles mesmos já não sabem direito sobre a viagem no tempo lá. Tanto tem uma parte que deixa muito claro isso. Um dos que vieram do futuro para o passado fala que eles estavam começando nessa esquisita da viagem do tempo e eles não estavam nem... Se fosse em outro período, eles nem estariam enviando humanos. Só que, por causa do apocalipse alienígena que está rolando, por causa da guerra contra os Garras Brancas, eles já enviaram humanos direto. Então eles não estão
Eles não têm certeza sobre como acontece, sobre o que acontece, quais são as diferenças, o que vai acontecer, eles não sabem as regras, não sabem nada. Foi meio que uma medida desesperada. E até por isso, isso meio que cria ali uma desculpa para eles não explicarem justamente esses quesitos da viagem do tempo. Então, eles eles não sabem as regras, a gente também acaba não sabendo as regras, e assim eles podem desenvolver a história como eles meio que eles quiserem. Tem uma coisa aí que é explicando o que o Tio Game tava perguntando, né? Que ao que eles falam, né, que é meio rudimentar ainda, que eles não conhecem. Mas eles explicam assim, que a volta do tempo, ela dá naquele período, né? Que é mais ou menos ali 30 anos, né? Eu não sei se dá pra contar os meses ou não, mas dá mais ou menos 29, 30 anos. Então sempre é nesses 30 anos. Quer dizer, vamos dizer o seguinte. Se ele voltasse em 2040, ele voltaria para 2010. Se ele voltasse de 2050, ele voltaria para 2020. Então, sempre tem essa margem, né? Por exemplo, quando eles voltam, começa a voltar, se passou uma semana, então eles vão voltar para... Digamos que eles voltaram em 1º de agosto de 2050 para 1º de agosto de 2020. Aí, se eles passam uma semana, dia 8 de agosto de 2050, eles vão voltar para dia 8 de agosto de 2020. Então, tem esse tempo. Só isso que ele meio que compreende, né? Volta nesse tempo correto. Basicamente isso. Eles não têm muito o controle do tempo, né? Como já foi dito aqui. É como o Dark, tem um portal lá em 2051 e tem outro portal aqui em 2022? É até parecido mesmo. Um pouco parecido, mas não tão parecido, porque é simplesmente como se fosse uma conexão entre os dois pontos específicos ali do tempo, né? No Dark são entre 3. Falando aí, né? Acho que a gente já começou nessa introdução do Viagem do Tempo. Nós temos ali que uma das regras meio que eles estão obedecendo ali, eles meio que se impõem ali, que aparentemente eles só enviam pessoas que já morreram no futuro, porque eles meio que não sabem o que vai acontecer se mesma pessoas se encontrarem. Até no Harry Potter, pra quem já assistiu, opa, isso é um spoiler, não vou falar não. Mas sempre tem essas regras de pessoas não encontrar elas mesmas em Viagem do Tempo. E eles acabam meio que sequestrando as pessoas do passado. O governo envia essas pessoas ali, e essas pessoas não têm muito o que falar sobre isso, se vai ou não. Elas têm que obedecer e têm que ir, e a maioria delas acabam morrendo. São poucas as que conseguem voltar, e quando voltam ficam traumatizadas, ficam com várias sequelas ou perdem partes do corpo. Isso me lembrou muito quando a gente vê filmes e séries justamente sobre guerras. Eu acho que essa parte ali foi uma parte bem fiel a esses elementos de guerras. E ao chegar lá já dá problema logo no começo, como o Tio Game falou, eles acabam caindo de um ponto muito mais alto do que deveria cair. A maior parte deles já morre, e a gente acaba com uma pequena tropa de choque, por assim dizer, que tem que resgatar os cientistas no centro de pesquisa. E tem logo de primeiro ele já vem um monte de gente morrendo. Chega no centro de pesquisa, essa tropa, o Dan se torna o líder da tropa muito rápido. Por ele já ter servido antes no exército, e ser um dos únicos lá que ele serviu no exército, então ele acaba se tornando o líder. E a gente vê ele meio que tentando levar todo mundo e salvar, e meio que ensinar um pouco a todo mundo ali. Ao chegar no laboratório lá, eles encontram os cientistas mortos e começam a pegar a pesquisa. E quando eles estão saindo do centro de pesquisa, justamente já começam a aparecer os aliens. E aí, quando os aliens aparecem, eu fico lembrando muito de uma parte antes deles serem enviados, que eles estão conversando, o pessoal tá meio que ensinando eles a como se preparar pro futuro. E algum personagem pergunta por que não tem foto ou vídeo dos aliens. Aí a pessoa fala, porque senão a gente não conseguiria encher esse auditório com pessoas suficientes para enviar. E a gente realmente entende por que nesse momento, quando a gente chega lá e eles estão fugindo e eles veem os aliens são bem assustadores, e é um alien bem diferente, eu diria, porque eles têm na cauda deles, eles têm um lançador de espeto, que às vezes parece uma metralhadora. Tem um lançador de esporão ali. Seria quase uma estaca de madeira, uma estaca de osso. Lançadores de estacas de osso, e que em alguns momentos parecem até uma metralhadora, eles saem disparando com muita velocidade. Isso aí é roubado também, tem hora que eles nem disparam direito. Esse aí, inclusive, é uma parte que eu até comentar ali na frente. E eu acho que se torna algo bem interessante e diferente, porque
nos outros filmes de Alien, geralmente, os aliens vão pra cima, né? E dá tempo do pessoal correr e ficar atirando. E lá eles começam a disparar esses negócios, e aí o pessoal morre geral. Mas cadê o pessoal do futuro com essa armadura, pô? E aí o pessoal foge, e a maioria deles morrem. E aí, justamente tem um momento ali que eu acho que representa muito essa questão da liderança. O Dan, que é o Chris Pratt, ele meio que não quer deixar ninguém pra trás, e pra salvar uma pessoa ele acaba matando quase todo mundo da tropa, sobrando somente 3. E isso meio que mostra muito disso, dessas questões assim, de decisões ali importantes, e muitas vezes pra salvar uma pessoa eles acabam matando muitas pessoas. E aí, até esse momento, assim, a gente não vê tantas coisas, tantos problemas ali, mas logo depois desse momento, eu acho que entra um momento que o Dark Eyes citou muito bem, de a tecnologia, 30 anos no futuro, não avançou nada. A gente olha os helicópteros, eles começam a mostrar o meio que o acampamento da resistência, e tipo, os helicópteros são a mesma coisa de hoje, os veículos são a mesma coisa de hoje, as armas são as mesmas coisas de hoje. E aí você fica tipo, cadê o futuro? Isso é o futuro? Que futuro é esse? Porque os aliens chegaram há 2 anos. Então, tipo, eles tiveram 28 anos pra avançar e a tecnologia não avança nada. Isso pra mim foi algo que eu comentei bastante quando eu estava assistindo, que era um erro e eles deviam ter mudado as coisas. Pelo menos uns computadores que fossem os hologramas, assim, já teria resolvido os problemas. Eu acho que esse filme ele cai em muitos clichês, né? A gente começa o filme pensando que vai ter um monte de novidade, umas coisas bacanas ali que a gente não viu em outros filmes, inclusive essa ideia de mandar o pessoal pro futuro. O trailer é muito bacana. Só que aí depois a gente acaba vendo que são um monte de coisas que já são batidas, né? Acaba tentando copiar coisas boas de outros filmes e juntar tudo, mas faz uma salada mista que acabou não rendendo tão bem quanto poderia, né? Já que tem tanta coisa bacana ali dentro. A gente vê, por exemplo, essa questão do herói aí, que ele quer ser o herói a todo custo e quer salvar aquela pessoa ali, mas ele não se liga na missão e faz matar um monte de gente. Então não era a coisa certa a se fazer ali, né? Mas ele tinha essa índole de ser o herói, de salvar todo mundo e levar todo mundo. E no momento que tá explodindo bomba ali dentro da cidade, né? E outra coisa é sempre ser os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é o centro do universo. Então ele sempre é o centro das coisas. Depois eles vão lá na Rússia salvar. O final do filme também tem essa ideia. Ninguém vai ajudar eles, ninguém quer ajudar, para eles poderem contar com a ajuda do pai dele, que tinha aparecido o pai dele no começo. Então foi outro clichê, né? Então a gente acaba vendo um monte de coisa que foi simplista, foi clichê, que já vem de outras obras, que já são coisas batidas, né? A questão da filha dele, ele volta, porque eu tenho que salvar minha filha, não sei o que, tenho que fazer alguma coisa pra salvar minha filha. E meu Deus do céu, mas se ele trouxe o negócio que vai possibilitar que eles enfrentem os aliens, né? Que eles matem os alienígenas, né? E ele tá pensando naquele outro lapso temporal lá da frente, né? Então eu fiquei assim pensando que hora que eles vão entender a questão do tempo, né? Que hora que eles vão entender que eles estão no passado, então eles podem se preparar para evitar o apocalipse futuro, já que eles têm 30 anos para se prepararem, né? E aí veio uma parte que foi interessante, né? Quando ele acaba descobrindo, né? Que eles já estavam lá, porque quando ele tá no futuro, a filha dele fala, eles chegaram aqui, a gente nem sabe, não tinha nave, não tinha nada, os radares não pegaram, não tinha nave, não tinha as coisas. E ele começa ali a destrinchar as ideias, né? E aí ele vai pedir ajuda pro aluno dele, né? O adolescente lá que só falava de vulcão, né? Isso também foi meio clichê, foi uma parte bacana, achei bacana dar o destaque pro aluno, falar ali, era um aluno que era esnobado, até por ele, né, porque sempre falava a mesma coisa, mas aí na hora que ele precisou, ele se socorreu desse aluno. É claro que você com certeza teria especialistas, até doutores, que poderiam falar bem melhor do que esse aluno, inclusive, né, mas foi bacana ele ter ido para essa questão dos vulcões e ter resolvido ali com o aluno dele lá. Então tem umas coisas assim que eu acho que serve muito bem para diversão, que são coisas batidas, que com certeza muita gente vai gostar, porque são coisas que já fizeram já tem esse clichê, já fez um certo sucesso, já tem essa pegada, mas que poderia ter ido para outros caminhos, né? Explorado outras coisas, ter trazido mais novidades. Então, no final você fica pensando, poxa, mas se tudo isso, né, ele fez aí só descobrindo onde estavam os aliens e destruindo, né, podia ter feito isso desde o começo, né, evitado que tanta gente tivesse ido pro futuro morrer, né. Então você fica pensando, será que o pessoal do futuro não tinha pensado nisso, né, em ter voltado para poder evitar, né, se preparar e evitar se fosse a chegada dos aliens ou pesquisar as coisas, né.
Então acho que teve aí certos problemas na racionalidade do filme, né? Poderia ter sido pensado de forma diferente. Porque eu fiquei esperando assim, pô, se eles vão mandar o pessoal pro futuro, deve ter alguma teoria, alguma regra, alguma lei que faça com que eles não possam se preparar no passado para enfrentar essa ameaça, né? Ou fazer alguma coisa no passado. Apesar da ida e vinda deles no tempo ser complexa, né? Ser só aquela de ter um período específico. Mas assim, eu acho que o pessoal do futuro tava agindo muito na base da aflição, né? Do desespero, do que na racionalidade, né? Acho que tem que pensar que eles não sabiam se realmente eles fazendo mudança lá no passado ia afetar o futuro deles. Porque para eles, poderiam as coisas não mudarem. Então eles poderiam resolver lá o passado, só que para eles continuar. Porque basicamente seriam realidades paralelas. Então eles não sabiam realmente o que aconteceria e como as mudanças poderiam ocorrer e o que causaria. Porque eles dizem que vão levar pessoas que não estão vivas em 2021, ou seja, elas não existem lá, só vai ter a versão do passado, que é o nosso presente, mais ou menos. Então dá a entender de que se eles se encontrarem, pode dar um problema na linha do tempo, alguma coisa assim. Aí tá, esse é um ponto. Se você se encontrar no futuro, pode dar algum problema que eles não sabem controlar, o que pode acontecer. Aí mais pro fim, a Coronel Forrester lá, que é a filha dele, diz para ele levar o veneno e salvar o mundo dele. Então, é como se não tivesse problema. Você vai ter que salvar 2 mundos. Primeiro um, depois o outro. Aí ficou essa dualidade de informação aí. É que a gente citou aí. Justamente, eles meio que colocam essa dualidade ali e no final o Tantara fala, não, desiste daqui porque aqui já não dá mais. Mas eles justamente queriam salvar ali, né? E eles não explicam nada, eles não dão nenhuma coisa, eles deixam tudo aberto e vago. Então, assim, eles deixam algumas coisas, tipo, aparentemente, as pessoas, no tempo deles, as pessoas lá tinham morrido de outras maneiras e elas não tinham viajado. Então, já deixa ali uma abertura que, tipo, o passado das pessoas, o passado desse futuro, não tinha viagem no tempo. Mas esses são vários furos, assim, que eles vão deixando e meio que coisas que eles vão forçando. Inclusive, tem 2 momentos ali que eu acho que quando eles vão tentar pegar a rainha para estudar, a rainha não dispara esses petos de osso que ela poderia ficar disparando. Ela só dispara uma vez lá e é naquele momento do Chris Pratt. Mas antes disso, tem vários momentos que ela poderia ficar disparando lá. Inclusive, ela tá saindo do túnel, o pessoal tá puxando ela do túnel, ela poderia estar disparando os caras e ela não dispara. Mas é apelação, pô, do filme. Maior momento poderia sair só a metralhadora. E não faz, pra poder Mas dar será graça, que não é né? só um disparo? Eu não cheguei a contar, não, mas eu acho que deve ter um limite. Mas tem uma hora que tem um que solta um monte de uma lapada. E depois, ele tem lá no laboratório, ela tá presa, a rainha, aí tá chamando os outros aliens. Eles poderiam matar a rainha e pelo menos amenizar um pouco a situação. E eles falam, não vamos gastar o veneno. Mas ela só vai ter o tiro. Então, eles forçam ali alguns momentos justamente para ter a continuação da história. Assim, para mim são alguns momentos que são muito forçados. E outro elemento ruim ali para mim é justamente a questão que eu já citei aí de velocidade. Às vezes parece que as coisas estão passando muito rápido e o filme foi muito rápido e teve coisas que deviam ser mais exploradas e eles não exploram. Tipo, eles não dão nada de explicação também. E aí, vários momentos, tipo, ele fica lá uma semana. Pra mim, pareceu que ele ficou lá um dia. Ou menos até. Porque não aparece, basicamente, intervalos ou coisas ou que façam parecer que passaram vários dias lá. Então, parece bem rápido. Inclusive, eu até vi uma crítica que justamente citava essa parte logo quando ele encontra a filha dele, que ele descobre que é a filha dele, ela fala que não vai falar pra ele sobre o passado. E um pouco depois, o que eu imagino que no filme tenha sido alguns dias depois, ela conta pra ele como ele morreu e tudo mais. Só que no contexto do filme ficou parecendo que ela falou, não vou te contar. 2 minutos depois ela abre todo o jogo pra ele. Ficou, tipo, muito rápido e sem base ali. Essas coisas que ficam difíceis, né? Porque a gente fica esperando a explicação temporal e aí quando ela começa a contar pra ele sobre o passado, a gente fica, e aí, agora o que vai dar? Agora ele tá sabendo do passado. Isso implica em mudanças, né? Então essa questão do tempo, ela é complexa, né? O que eu tirei do filme com as explicações que ele dá é que fosse uma teoria do tempo igual efeito borboleta, né?
Quando você muda o passado, então você começa a mudar o futuro, né? Aquele futuro em que os aliens vencem e a filha dele morre lá daquele jeito, já não existe mais. Não é que não era outra linha do tempo. É a mesma linha e deixou de existir. Isso que eu compreendi dentro do que tá ali dentro do filme. É claro que se tivesse uma explicação... Mas aí, Dark Eisen, na primeira viagem do tempo, ou na verdade, quando os viajantes do futuro vieram pro passado, já teria criado a mudança. Porque eles já saberiam que os aliens iam atacar em 2050. E o final do filme poderia quase ser um outro filme, porque depois que ele volta do futuro pro passado, vai fazer toda uma exploração para descobrir os aliens escondidos no gelo, para poder matar esses aliens. E isso basicamente daria até quase pra fazer outro filme aí, só deles, depois que ele voltou, um filme sobre como eles vai impedir tudo isso, tudo aquilo de acontecer. O que acontece? O Dan, ele fica falando que a ciência é muito importante, ele ensina toda vez uma dicasinha sobre ciência para a filha dele, que os cientistas são muito importantes. Então, a gente acha que no futuro eles vão tentar descobrir a origem dos alienígenas, né? Mas a impressão que dá é que no futuro os cientistas estão focados em criar o veneno, né? Eles não querem muito saber de onde veio. Então, dá para dizer aí que o cientista do presente é mais esperto, né? Busca a origem, busca eliminar antes da guerra. Então, fica um ponto negativo, né, no meu ponto de vista. Se forem duas dimensões diferentes, duas linhas do tempo diferentes, faz sentido o futuro querer salvar o futuro, levando o pessoal do passado de outra dimensão, né? O que também nem seria o passado, né? Seria outra dimensão. É claro que no passado da outra dimensão, e que a gente não sabe nem quais os tempos em paralelo estariam correndo ali dentro. Mas, se são duas dimensões, faz sentido o Exército do Futuro buscar o pessoal do passado para tentar salvar aquele futuro, né? E aí, nesse sentido de duas linhas temporais, uma se salvou e a outra já era, né? Então, fica realmente nossos pêsames aí, aquele planeta Terra daquela linha temporal, espero que não seja a nossa. Ryzen, e assim, faz um pouco de sentido a questão deles enviar o pessoal do passado para o futuro, mesmo se fosse basicamente o mesmo tempo, se fosse o mesmo mundo, por assim dizer, se eles estivessem pensando justamente tudo isso em cima do veneno já, porque eles só poderiam basicamente estudar o veneno lá no futuro, porque era onde estavam os espécimes, né? De enviar o... mas eles poderiam mandar, pô. Eles poderiam mandar pro passado. Só pegar que eles extraíram da fêmea lá e mandar pro passado pra estudar. Sim, mas eles não seria uma boa ideia enviar o espécime em si. Não falei do espécime, pô. Foi o que ela extraiu dele. Só que eles precisavam ficar extraindo lá e aparentemente precisava ser com o espécime vivo e várias vezes. Então, eles poderiam ter enviado a pesquisa já, mas faz sentido no quesito de eles ainda... Porque eles ainda estavam tentando conseguir a rainha. Então, pensando nesse quesito de eles estão preparando o veneno no futuro para enviar para o passado já desde o começo, e só que eles estavam precisando da ajuda do passado para poder conseguir os espécimes para conseguir produzir esse veneno. Que aí quando realmente chegasse a invasão, com o veneno eles iriam conseguir vencer. Então nisso faz um pouco de sentido, assim, se fosse o mesmo mundo em tempos diferentes. Eu não acho que faz sentido, porque parece que essa ideia de enviar pro passado era muito uma ideia individual, né? Da filha do Dan, da Muri ali, né? Da Muri. Então, não vejo que, no geral, era a missão do pessoal do futuro, né? Eles achavam que a salvação do planeta estava mesmo naquele futuro. Eu acho que aí tem o problema lógico desse filme é justamente aí, né? Deles acharem que a solução estava só lá. E aí não explica se era a mesma linha do tempo, se era a linha do tempo diferente. Só que o problema também de ser a mesma linha do tempo é justamente se você manda alguém pro passado, né? Você realmente ia mudar o futuro já. Você já ia, teoricamente, você já ia mudar aquela realidade, né? Quando ele volta com o antídoto, já tinha mudado todo o futuro, né? Se fosse uma única linha temporal, né? Porque uma única linha temporal é meio que você... ou você muda tudo ou você não muda nada, né? Então, aí assim, quando você tem uma mesma linha temporal, se você volta, você pode ser igual o efeito borboleta,
que o leve bater de asas da borboleta pode mudar tudo, ou você pode ser aquela linha temporal estilo Interestelar, em que você volta, mas tudo que você fizer já decreta o que vai ser o futuro, né? Já tem a ver com os rumos que o futuro vai tomar, porque tudo já aconteceu, né? Ainda mais porque a primeira coisa que eles fazem ao voltar pro passado é falar no meio do estádio e na Copa do Mundo que vai acontecer uma invasão alienígena em 2050. Então, basicamente, o mundo todo já sabe da invasão alienígena surpresa. E tem outra coisa, porque eles falam assim, em 2 semanas a gente vai perder a guerra e a gente precisa da ajuda, né? Tipo assim, ou eles estavam fazendo... Quando eles falavam isso, e eu ainda não entendia como funcionava a questão do tempo, eu pensava que eles já sabiam realmente que iam perder, eles já tinham visto o futuro e sabiam que ia perder em 2 semanas. Mas, na verdade, parecia que era uma previsão, né? Uma previsão, assim, dentro A gente tem pouca gente já no mundo e os alienígenas estão atacando muito pesadamente, então em 2 semanas a gente não vai conseguir mais, né? Não era eles não sabiam do futuro, tava fazendo apenas uma espécie de previsão, né? Então, caras ouvintes, depois aí desses devaneios, agora nós vamos para o nosso momento das notas. Eu vou dar a nota para esse filme de 6.5, porque eu achei que foi divertido, gostei de ter assistido e tem muita coisa para discutir, muitas teorias, né? Poderia ter sido mais aprofundado, poderia ter sido melhor, mas eu até que gostei da diversão ali, do elenco também, muito bom o elenco. Vou dar essa nota aí por conta disso. Também daria a nota 6.5. Eu acho que é até engraçado às vezes que a gente olha e muitos dos filmes que tem as maiores bilheterias não tem críticas tão boas. Tipo, Transformers, que é uma saga que tem grandes bilheterias, a maioria das vezes, não tem críticas boas. Então, e geralmente é filme de ação. Filme de ação acaba ganhando muito público, mas não tem críticas tão boas e geralmente tem furo de roteiro, tem vários problemas. Mas são filmes divertidos e que te entretêm ali. Você acaba assistindo ele e nem percebendo as horas passar. E eu acho que o filme conseguiu cumprir esse papel. Eu também acho que a nota do filme é 6,5. Acho que vacilou na viagem do tempo, vacilou em correr no final para ter gente no gelo lá e levar um bocado de explosivo. É muito estranho. Eu acho que aquele Charlie ele não é engraçado, acho que o aluno do Vulcão é mais engraçado que ele. E no geral é divertido, que a gente quer ver de onde vieram os alienígenas, a gente quer ver como que a ciência vai resolver os problemas do filme, e a gente quer saber se o Ben vai abandonar ou não a família. Então a gente fica até o fim assistindo e no fim é bacana. O Tio Game até levantou uma coisa agora. Essa questão aí do Dan abandonar a família, né? Foi uma coisa que, pelo que a gente acompanhou do começo do filme, né? Não teve muito sentido, né? É claro que as pessoas mudam com o tempo, né? Acontece coisas, as pessoas ficam estranhas, podem ter problemas psicológicos também, mas foi uma coisa que a gente, pelo menos até aquele momento ali que a gente assistiu, não fazia muito sentido, né? Ele ter abandonado a família, ele parecia ser um pai bacana, um marido amoroso ali, e também foi outra coisa que ficou sem explicação, e que bom que a gente não vai saber, né? Porque mudou ali o passado, né? Mas foi algo estranho também, né? Meio que ele se tornou igual ao pai dele, né? Ficou parecendo a comparação, né? E a nossa média de hoje é 6,5, né? Todos aqui deram a nota de 6,5, então a média ficou bem fácil calcular aqui, 6,5. Não é uma média tão alta, mas é um filme que a gente recomenda, né? A gente recomendou aí, vale pela diversão. E a gente, se você não for um daqueles cinéfilos bem exigentes, com certeza você vai gostar desse filme. Mas se você for daquelas pessoas cri-cri, né? Que é exigente, provavelmente você não vai gostar tanto e vai dar uma nota aí parecida com a nossa ou até menor. E por hoje é isso, pessoal. Isso é tudo bem, pessoal. Espero que estejam todos e todas bem, com saúde, assim como seus familiares. Não esqueçam de ir lá no PicPay fazer uma doação pra gente, porque senão a gente uma hora não vai conseguir estar aqui, né, postando os nossos episódios. Então pensei com carinho no Byte Furado. Mas se você não estiver com grana,
pelo menos tente compartilhar o Byte Furado com algum colega, alguma colega que você goste e algum episódio que você ache legal. Tchau, tchau, Wakanda Forever. Valeu, falou. Que a sorte é sempre um favor. Bye, bye. Foi um prazer conhecer vocês.